Uma das coisas que mais tocam o meu coração, e eu até comentava com a minha esposa, em casa, que existem algumas palavras que tocam a sua vida de uma maneira muito especial. E tenho muitos anos aqui na comunidade Deus Provedor, mas eu posso dizer assim, umas 5 palavras que o pastor Eloy ministrou, que essas palavras eu nunca esqueço na minha vida. Nunca esqueço mesmo, sei o começo, sei o fim, sei mais ou menos quando foi pregado, porque Deus sim tem assim essas coisas que falam pessoalmente, o Espírito ele fala conosco, muito mais do que homens. E um pouco daquilo que eu vou falar é algo dessa verdade de uma pregação que o pastor Eloy ministrou, e que esse texto ele toca muito a minha vida, mas o Senhor ele trouxe tanto o tema quanto tudo que nós vamos comentar por uma questão de necessidade que hoje existe na igreja, a necessidade da igreja de Cristo ser uma igreja que se move em humildade diante de Deus. E a humildade nós sabemos que vem da humilhação. E a humilhação não é uma palavra tão legal, tão boa assim, porque ela não nos remete a coisas boas. Mas a palavra de Deus fala que Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Então não existe um caminho que possa trazer a graça, que é algo que nós queremos tanto nas nossas vidas, sem que esse caminho não passe antes pela humildade, que vem de nos humilharmos diante de Deus. E a Bíblia, ela fala isso, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, só anota, né? Não precisa ainda abrir, daqui a pouco a gente vai abrir em outro texto. É um texto muito conhecido que fala assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Então a própria Bíblia nos orienta a sermos um povo que se humilha, a sermos filhos de Deus que se humilham. E quando eu falo aqui se humilhar, eu não estou falando sobre você se aproximar diante de Deus todas as horas, todos os dias, e você começar a conversa com Deus sempre assim: eu não sou nada, Deus, eu não mereço nada, sou pequeno, nem olha para mim direito, Senhor, porque eu estou me humilhando. Não é isso. O se humilhar tem muito mais a ver com o reconhecimento que você tem por quem Deus é. Porque quando você reconhece o tamanho de Deus e tudo que Ele é na sua vida, você vai entendendo o quanto você precisa dEle e quem você é. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o caminho da humildade, da humilhação diante de Deus, e tantos benefícios que Deus tem para filhos que andam por esse caminho. Porque esse caminho ele é trilhado por pessoas que entendem que estão passando por um processo, por uma obra de Deus na sua vida. Obra mesmo, uma construção. E isso é tão fato que a própria palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, um texto maravilhoso que fala assim, ó: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, você está em obras? Meu Deus, alguns estão em obras, tem outros então, eu não sei se está completo ou se nem começou ainda, não teve nem o alvará ainda. Quantos estão em obras ainda? Deus está operando na sua vida, Deus está fazendo, te transformando, te renovando, te fazendo ser alguém mais parecido com Ele. Eu acredito nisso, mas não existe uma vida que está tendo a obra de Deus sem humildade no coração. Não existe. Ele é quem nos escolhe. E é incrível porque é tão importante você entender que precisa crescer, que você precisa de mais de Deus, que você ainda viveu muito pouco do que o Senhor tem para você, que Jesus ele procurava essas pessoas. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ele não vinha para pessoas cheias, Jesus ele vinha para pessoas vazias. A Bíblia mostra que Jesus ele não vinha para pessoas sãs, Jesus vinha para aqueles doentes, aqueles que precisavam de uma coisa. E é engraçado que quando os fariseus chegam e falam assim: poxa Jesus, você só está com os pecadores, você só está com gente ruim e tal, Jesus fala para eles assim: mas eu não vim para os que estão bons, os sãos, eu vim para esse tipo de povo.
Mas Jesus não estava falando que os fariseus estavam bem. Jesus estava dizendo assim: eu vim para aqueles que reconhecem que precisam. Se vocês não reconhecem, ainda que vocês estejam doentes, eu não vim para vocês. Muitas vezes chegamos na igreja, assistimos o culto, voltamos para casa do mesmo jeito. Por quê? Não é que nós não precisávamos, não é porque nós não tínhamos coisas para transformar, mas é porque nós já estávamos cheios, nós não reconhecíamos a necessidade. E isso impede o agir de Deus. E talvez você, muitas reuniões está, mas parece que Deus não está. Deus está, Deus prometeu que Ele estaria, Ele está. Mas nós precisamos estar vazios para sermos cheios. E só está vazio quem reconhece que precisa e que tem muito mais de Deus para receber. Amém? Glória a Deus por isso. Então, espero que você não esteja aqui satisfeito. Qual é o sinal de alguém que está satisfeito? Nem presta atenção na palavra. Fica prestando atenção em outras coisas, volume de som, fica prestando atenção na sua Bíblia, fica pensando, e não buscando mais da palavra de Deus, da revelação dos céus que vem, porque já está cheio, está satisfeito. Mas quem é humilde, irmão, sempre vai receber mais de Deus. Não importa o vaso, não importa o ambiente, não importa se o ar está ligado, se é numa casinha simples, Deus vem, Deus se manifesta. Mas esse versículo da Bíblia que fala: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, esse humilhar vem do grego tapeinô, que significa rebaixar, ou seja, eu mesmo estou me rebaixando, me colocando, me tornando baixo, destituído de toda arrogância. E eu acredito que a igreja que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, a 7ª igreja, que é uma igreja morna, eu acredito que é uma igreja que está morna porque tem arrogância. Ela quer mais de Deus, mas ela já está cheia. E nós precisamos nos humilhar e não confiar na força do nosso braço. Porque, olha que interessante, o que é você ser humilde e reconhecer que precisa mais? É você entender que você não está tão bom quanto talvez ache que está, tão perfeito quanto ache que está. Se tem um exemplo na Bíblia para nós disso, de não confiar na nossa própria carne, e é tão fácil confiar na própria carne. Vou falar com quem é líder de GC, por exemplo, é tão fácil você só olhar a folha e fazer uma reunião de GC, ou auxiliar, ou quem ministra. É tão fácil muitas vezes só comparecer no culto, é tão fácil às vezes estar ministrando um discipulado. Mas é tão fácil fazer isso na força do seu braço. Agora se ajoelhar e dizer: Deus, se o Senhor não vier ali naquela hora, se o Senhor não fizer a diferença, Deus, nada vale a pena. Só vale a pena quando é a Tua presença se manifestando e transformando e fazendo as coisas acontecerem, Senhor. Daí as coisas são diferentes. Então tem tantos crentes que eles estão tentando se parecer à imagem de Jesus da sua maneira e não com a vida de Jesus dentro. Porque não é um trejeito, não. É uma essência, é a transformação do Espírito dentro de nós, que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa visão. É isso. Lá em Lucas 18, 18 e 19, olha que engraçado, fala assim, certo homem importante lhe perguntou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E daí Jesus não responde o que ele faz naquela hora para herdar a vida eterna. Jesus responde assim: por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Deu um impacto com isso, porque não era Jesus, não era perfeito, não tinha pecado. Por que ele não aceita ser chamado de bom? Porque ele tinha uma coisinha chamada carne. Repita comigo: carne. Faz assim, toca na sua carne aí, E sempre que você olhar para essa carne, você pensa assim: eu não posso confiar em você. Jesus, ele não podia confiar na sua própria carne, ele confiava em Deus. E isso fazia ele reconhecer que Deus era bom. E assim que daí ele voltasse para o seu estado de glória, daí sim, ele era bom novamente, porque ele estava com Deus. Mas enquanto na condição humana nós precisamos reconhecer que nós temos muito a aprender, muito a crescer, muito a evoluir diante de Deus. E nisso eu te pergunto, se Jesus precisava falar isso, imagina nós, o que falta para a gente ser bom? Há quanto tempo talvez você está parado no mesmo lugar,
na sua caminhada cristã, ou evoluindo tão pouquinho nesses últimos tempos, há muito tempo. Quando Jesus fala, a gente pode até se embriagar com o Espírito, nós podemos até nos encher com o vinho de Deus, glória a Deus por isso, mas nós entendemos pela Bíblia que Deus nunca nos chamou para sermos cheios de muito vinho que seja velho. A Bíblia sempre nos fala o quê? Para nós sermos odres novos com vinho novo. Sabe como existe sempre um vinho novo? Só quando ele é sempre renovado, sempre esvaziado. Então, se você quer ter uma vida sempre com vinho novo, todos os dias você precisa se esvaziar. E daí sim, todo mundo que olhar para você vai dizer assim, aí está um vinho novo, está um odre novo, sempre tem algo diferente. O problema é que irmãos acham que a quantidade de vinho, não, é a qualidade mesmo. Não é a quantidade de conhecimento, não é o tempo de igreja, não é qual é a data que está na sua carteirinha, não é isso. Nós precisamos entender que nós precisamos sempre a renovação do Senhor. Agora eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 14. Porque o primeiro ponto que nós temos na nossa vida é achar que nós estamos bem, achar que está tudo certo. E se existe um exemplo de alguém que achava que estava tudo bem e depois ele viu que não era bem assim, é Pedro. E eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Marcos capítulo 14, todos acharam? Versículo 27, ajude seu irmão se ele não está com a Bíblia. Vamos ler, 27 em diante. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe, que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Agora o versículo 50. 14:50 fala, então todos o abandonaram e fugiram. Pensa numa pessoa que achava que estava bem. O nome dessa pessoa era Pedro. Pedro é o símbolo de quando nós recebemos aquela grande bênção de Deus. Porque nem era ele que fazia os milagres, era Jesus, mas quando você está perto de alguém que faz o negócio acontecer, você acha que está no mesmo bonde, no mesmo barco. Você acha que está participando do milagre junto. A entrada triunfal foi de Jesus em Jerusalém, mas Pedro estava junto. Eu entrei triunfando aqui também. Estou por cima da carne seca, está tudo muito bom. Está tudo muito bem. Jesus, o negócio é o seguinte, eu nunca te abandonarei. Eu morro com você. Sabe por quê, Jesus? Porque já faz 3 anos que eu ando com você, que eu durmo com você, que eu como com você, que eu vejo os seus milagres, que eu vejo tudo que o Senhor faz, que eu aprendo. Ah, se tempo de igreja resolvesse alguma coisa na nossa vida, Pedro estaria bombando, porque o discipulado dele, eu tenho certeza que era hard, o negócio era top, era com o próprio Deus. Mas olha como Pedro estava enganado. Não te abandonarei. E Jesus fala, não só me abandonar, também vai me negar. Não, Senhor. E daí é engraçado ver Pedro dizendo, não, o Senhor está errado. O Senhor está equivocado. É um desvio, nem vou considerar isso pecado. Nem vou escrever que foi pecado depois na Bíblia, isso. Mas foi assim um lapso. Não, Pedro, você vai ver o galo. E depois a gente vê que todos abandonaram, todos fugiram. E lá em Lucas 22, não precisa abrir, Lucas 22, 31, 34, mostra um pouquinho antes dessa passagem, a história, Jesus falando com Pedro, dizendo, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte.
Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Pedro estava bombando, ele estava no auge espiritual da vida. Para Jesus ele não tinha nem se convertido ainda. Agora eu te pergunto, como é que você está? Está no auge? Está cheio? Está bem? Estou bem enganado. Pedro estava completamente enganado. E a maior loucura disso aqui é que quando você sabe que alguém vai te iludir, que alguém vai te passar para trás, quando você sabe que alguém vai te fazer algum mal ou te prejudicar, sabe o que o ser humano faz geralmente? Se afasta daquela pessoa. Não chega perto daquela pessoa. Jesus viu que Pedro lhe negaria, o trairia. Sabe o que Jesus faz? Primeiro ele ora, começa intercedendo pela vida de Pedro, mostrando que a igreja não é uma igreja que deixa os seus irmãos feridos, machucados pelo canto, que olha para os outros que fizeram algum mal, não é aquela que vira a cara, mas é aquela que começa a orar pela outra vida. Essa é a igreja de Jesus Cristo. E essa é uma igreja que faz como Jesus, além de orar por ele, depois vai lá e restaura essa pessoa. Nós muitas vezes, quando somos machucados pelos outros, nós no máximo oramos: Deus, manda alguém para cuidar daquela vida e daquela pessoa lá, porque eu não vou conseguir falar com ela. Porque falta humildade. Falta humildade. Nos afastamos, mas Jesus, ele se aproxima. E daí Pedro, que estava muito bem, estava se achando o cara, estava no auge. Quando Jesus é preso no jardim de Getsemane, o que nós vemos? Realmente os discípulos o abandonam, todos saem correndo. Mas nós vemos que Pedro, vamos dizer que não abandonou Jesus então, porque eu falei que eu não ia abandonar. Quando Jesus está sendo levado para casa do sumo sacerdote, Pedro ele vai às escondidas de longe, mas ele vai atrás. Não vou abandonar meu mestre não. Eu vou junto, falei que eu iria, eu vou, eu não vou, os outros foram embora, mas eu vou. Tá bem? E chega na casa do sumo sacerdote, e quando entra lá naquela casa, nós vemos na Bíblia que Pedro nega Jesus uma vez, nega Jesus mais uma vez, e nega Jesus a 3ª vez. Todos os evangelhos falam dessa passagem, porque ela foi muito importante, mas um em especial, ele cita um detalhe que para mim é fundamental, que é Lucas, capítulo 22. Pode ir lá comigo, Lucas 22, 59. Fala o seguinte: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. E aqui é o segundo ponto, quando nós vemos que nós não estamos bem. Porque pior do que negar Jesus foi a hora em que, na 3ª vez que ele negou, Jesus olha fixamente nos olhos dele. E ali Pedro morreu. Porque é muito difícil. Imagina você se colocar no lugar de Pedro. Você falou que morreria horas antes pelaquela vida, pelaquela pessoa. E no momento que aquela pessoa mais está sofrendo, ele nega e Jesus olha para ele. E assim acontece conosco quando muitas vezes falhamos com Deus, pecamos com Deus, mesmo conhecendo a palavra, nós caímos. Muitas vezes porque queremos, outras porque não queremos. E cada vez que nós caímos, nós estamos negando mais um pouco a Deus nas nossas vidas. E sabemos que Jesus está em todos os lugares. A diferença é que nós já estamos muitas vezes tão frios que nós nem conseguimos ver o olhar de Jesus. Mas muitos se sentem assim: ai Deus, eu fiz errado, me perdoa, eu sei que o Senhor está vendo. E o problema é que nós, pela religiosidade, aprendemos a, quando pecamos, entender que o olhar de Deus para as nossas vidas é um olhar de reprovação. É um olhar mais ou menos que parece que você está ouvindo Deus falando, Jesus falando para você assim: filho,
Você nunca vai mudar isso aí na sua vida. Não é nem Deus que fala, a gente mesmo começa a repetir: eu nunca vou conseguir mudar essa parte na minha vida. Nunca vou ser isso na minha vida. Eu vou ser sempre esse pecador. Mas a palavra de Deus nos mostra que o olhar de Jesus por nós é um olhar de graça, de misericórdia. E eu tenho certeza que o olhar de Jesus para Pedro naquela hora era um olhar que queria dizer assim: Pedro, você está caindo, mas eu ainda vou te levantar. Você está caindo, mas eu te amo. Eu vou morrer, mas eu ainda vou voltar, Pedro. Mas Pedro não entendeu naquela hora, porque quando a gente está mal, quando a gente está cego, a gente faz essas coisas. E Pedro chorou amargamente. E eu acho que a parte de chorar foi a menos pior. Porque a pior parte é que a Bíblia vai falar que Jesus vai passar por surras, vai carregar a sua própria cruz, vai ser crucificado. E Pedro não está em nenhum desses momentos, porque ele não tinha nem forças para ter coragem de ir lá enfrentar o mestre que ele tinha traído, que ele tinha negado. E passou todo aquele tempo olhando para ele mesmo e dizendo: eu não sou nada, olha o que eu fiz. E nessa hora da história eu te pergunto: quem você é de verdade? Não quem eu estou olhando, quem as pessoas estão olhando. Você está bonito, produzido, uma roupa boa, uma marca boa, parece que tudo está bem na sua vida, mas Deus, Ele tem esse olhar que percorre todo o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Ele te conhece. Quem é você de verdade? Como você está de verdade? Não essa aparência, mas de verdade no seu coração. E uma coisa que eu te pergunto é: o que te faria desistir hoje? O que te faria desistir da fé de Jesus, de uma vida com Deus hoje? Nós achamos que não, nada me faria desistir. Parece Pedro: eu morreria pelo Senhor. Horas depois, desistiu de tudo. O erro fez Pedro chorar, o erro fez Pedro se afastar, fez Pedro desistir dos seus sonhos, fez Pedro voltar à velha vida de pescador. Talvez os seus erros já fizeram você também desistir muitas vezes, sair, largar os sonhos de Deus, o seu chamado. Graças a Deus você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei se convertido ainda, mas está aqui. Glória a Deus por isso. Pedro, ele desistiu de tudo, porque ele achava que estava bom, não tinha um coração humilhado diante de Deus, dizendo: se não for o Senhor me segurando, Pai, eu não sei o que eu faço. O que os seus erros têm feito com você? Frieza na presença de Deus, indiferença, um coração duro, não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue sentir. Não é para isso que Deus te chamou. O pior para Pedro é que para ele não tinha mais volta. A última palavra que ele falou na frente do seu mestre foi negando o mestre, e o mestre morreu. Eu fico imaginando que a hora que alguém falou para ele assim: Jesus realmente morreu na cruz, ali acabou o mundo de Pedro. Porque para nós, se a gente briga, há esperança. O marido briga com a esposa, daqui a pouco a gente está bem. O filho briga com o pai, daqui a pouco a gente está bem. E quando a última palavra que você disse para uma pessoa foi uma palavra ruim, uma briga, e a pessoa morreu, não tem volta. Se alguém já passou por isso aqui, de a última coisa que você falou para alguém foi uma coisa ruim e a pessoa acabou morrendo, você talvez entende melhor o que Pedro sentiu naquela hora. E acabou a esperança, porque não tinha mais como ele ser restaurado. Mas nós sabemos na Bíblia que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E quando as mulheres que viram foram lá falar com os discípulos dizendo: eu acho que roubaram o corpo de Jesus, não é possível, ele não está lá. Eu acho que o coração de Pedro já começou a saltar, porque ali ele já estava humilhando-se, ele já estava com esperança. Não é possível, eu vou ter que ir lá ver isso. E a Bíblia fala lá em João capítulo 20, vai lá rapidinho, João capítulo 20, versículo 1 fala assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Amém? Olha que interessante, quando Pedro descobre que talvez algo aconteceu com o mestre dele, ele sai correndo com João, e corre, até chegar. João dá uma olhadinha de fora, vê que não tem nada, mas Pedro não, Pedro ele precisava confirmar. Será que alguém roubou o corpo de Jesus mesmo? E a Bíblia ela é tão rica em detalhes e ela é tão maravilhosa que tem uma coisa aqui que me espanta, que é esse versículo 7, porque fala que estavam lá os panos de linho lá, mas fala que tinha um lenço dobrado. Por que a Bíblia vai falar que tem um lenço dobrado? Olha o detalhe, para que isso? Certo, Pedro olhou e pensou assim: não roubaram o corpo dele? Não é possível. Porque um bandido, se pega o corpo, ele não vai se preocupar em dobrar um lenço e deixar aqui. Esse lencinho está dobrado porque Jesus ressuscitou, ergueu, dobrou o lenço e deixou aqui. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, porque Ele vive. Glória a Deus por isso. Só que não é assim de uma hora para outra. Jesus, Ele vai encontrar os discípulos 3 vezes, porque o ser humano é ruim mesmo, orgulhoso. Pedro encontrou Jesus a primeira vez, a segunda vez, é que nem aquele casal brigado, né? Um chega perto do outro e fica quieto. Ele vai falar alguma coisa. E a mulher do lado assim: eu vou esperar ele falar primeiro. E o homem: ela vai pedir perdão. Se ela não pedir perdão, também não falo nada. E fica nessa, um esperando o outro para se reconciliar. E parecia que Jesus não queria tocar no assunto, porque veio uma vez, não falou nada, veio outra vez, não falou nada. E como é que você vai falar com Deus depois de tudo isso que você fez? E assim a nossa vida, às vezes a gente não tem nem o que falar para Deus, de tanto pecado, tanta coisa, a gente sempre caindo. O que eu vou falar? Eu vou esperar alguém vir falar aqui em nome de Jesus, alguém dar uma profecia, falar alguma coisa, não é possível. Mas se você deseja, se o seu coração se humilha, como ali o coração de Pedro já estava quebrantado, você pode ter certeza, Jesus ele vai vir fazer a obra na sua vida. E um dia, lá em João 21, você já está aí em João 20, vai um pouquinho para frente. João 21, versículo 7, fala assim, ó: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Amado, eles estavam lá na praia, e olha que cena interessante. Eles tinham tentado pescar, não pescaram nada, nada. E um homem se aproxima deles: e aí, vocês pescaram alguma coisa? Não, não pescamos nada. Voltem lá, joguem a rede para o outro lado. Certo, Pedro já... opa! A última vez que alguém tentou começar um relacionamento comigo assim, não deu certo não, hein? Porque a gente, quando está errado, quando a gente está ali com o coração assim, eu já não sou aquilo que eu achava que era, a gente fica meio receoso de recomeçar com Deus, de entrar num novo relacionamento profundo com Deus. Mas os discípulos estavam ali: então vamos no barco. E de repente, quando eles pegam aquele montoeira de peixe, não é possível, milagre de novo. João se tocou, João olhou para Pedro e disse: é o Senhor. Ai, Pedro não se aguentou. Falou: não importa se ele não vir falar comigo, não importa mais, agora eu estou quebrantado mesmo, agora eu quero reconhecer que eu preciso dele, eu preciso dele. E Pedro se joga na água e nada 90 metros. E se você acha que 90 metros é pouco, é porque você nunca nadou 90 metros. Eu morri afogado na metade desse percurso. Com capa ainda, pessoal. Mas é que porque quando nós nos humilhamos, quando nós nos apresentamos em humildade, quando nós reconhecemos que somos vazios, que precisamos de Deus, nós não vemos barreiras, nós não vemos obstáculos, nós buscamos a Deus, nós clamamos pela presença de Deus, nós gritamos, nós fazemos alguma coisa para chamar a atenção do Mestre. E Pedro chega na praia. E olha que engraçado, eles pescaram um monte de peixe. De certo, esse cara está pedindo para a gente pegar peixe para dar para ele. Mas Jesus já tinha até feito um peixinho para eles na brasa, olha que maravilha. E eles comeram. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. E daí o mestre começa a chegar perto de Pedro. Rapaz, tu sabe que o negócio vai pegar fogo, né? E começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu não estou perguntando se você está bem, se tudo está bom, se você acha que vai morrer por mim. Eu só quero saber, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E lá no 21:17 fala, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Olha que engraçado. Talvez Pedro falou: eu só queria o perdão do Senhor. Se para me perdoar ele precisa perguntar 3 vezes se eu amo, e eu tenho que falar 3 vezes para, pela matemática, ficar 0-0 a nossa vida, né? Neguei 3 vezes, falei que amava 3 vezes, ficou 0-0. Vamos prosseguir, agora eu sou perdoado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Nós temos uma visão muitas vezes medíocre que Deus ele só quer que você peça perdão, que você passe a barra e daí está tudo certo com Deus. E a nossa vida espiritual às vezes se resume a você vir à igreja para se sentir mais leve, a vir aqui só para pedir perdão, ou você entra no seu quarto e só pede perdão para Deus, e durante a vida, durante o seu dia a dia, você está constantemente pedindo perdão porque você precisa se sentir perdoado. E eu queria te dizer, Jesus já te perdoou. Você já é perdoado. Essa é a nossa visão, queremos ser perdoados. Deus vai muito além dessa visão, porque Jesus não foi para perdoar Pedro, ele já tinha perdoado Pedro. Jesus foi para restaurar a Pedro e para lhe dar um propósito, um chamado, uma direção de vida. E daí ele vai falar, disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E é assim, quando nós nos esvaziamos, chegamos na presença de Deus, Deus nos enche, nos transborda. Mas Ele também vai olhar para você e dizer assim: filho, eu tenho um propósito na sua vida. Agora que você entende que não é pela sua própria força, que não é pelo seu braço, que eu posso todos os dias renovar a sua vida, te dar um sinal, uma direção, estar com você, eu quero te ensinar qual é o seu propósito, porque esse erro deixa para trás. Nós temos muita vida para viver ainda. Amém? Amados, como é bom receber o perdão, mas como é bom viver uma vida em humildade e se humilhar diante de Deus. Porque aquilo transformou de uma maneira tão impactante a vida de Pedro, que outra vez na sua vida ele poderia ter negado Jesus, e ele negou? Não, preferiu ser preso. Vou preso e vou feliz. Entrava na cadeia, o anjo ia lá e soltava. Daí ele entendeu, né, que com Deus os negócios fluem. Ia ser preso de novo, o anjo ia lá e soltava. O pessoal desistia de prender Pedro, né? Era terrível, parecia as cadeias de hoje aqui. Os milagres fluíam na vida de Pedro. E eu vou te falar assim, Pedro se tornou perfeito depois daquilo? Não, Pedro não se tornou perfeito, mas ele se tornou dependente. E isso transformou toda a vida dele. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. E eu quero que você responda para você mesmo, porque Deus conhece o seu coração. Como é que você está hoje? Como é que você está aqui? Você está se sentindo bem, cheio, que já recebeu tanto? Ou será que você está a ponto às vezes de desistir, de desanimar, circunstâncias, problemas, lutas? Como você está há tanto tempo às vezes sem sentir a presença de Deus, tanto tempo sem chorar na presença de Deus, sem se humilhar verdadeiramente na presença de Deus? Jesus te dá aquele mesmo olhar nessa noite, pelos olhos da fé, dizendo: eu tenho muito mais para a sua vida, mas você precisa reconhecer. E quanto mais vazio você ficar, mais cheio eu vou te deixar. Como você está de verdade, não o que as outras pessoas veem, não o que o seu título, o seu cargo fala. Eu vou pedir que você se coloque de pé no seu lugar nessa hora.